Boa noite, pessoal, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui para explicar um assunto muito legal para vocês, certo? Junto com meu colega Jean, que vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. A gente vai falar sobre dualidade onda-partícula. Então, vou começar aqui jogando uma dúvida para vocês, certo? A luz é onda ou partícula? Vamos descobrir até o final desse vídeo. Então, a gente vai começar aqui falando sobre a primeira teoria que apareceu sobre essa questão, que seria a teoria de Isaac Newton. Então, Isaac Newton acreditava que a luz era formada por minúsculas partículas, que ele chamou de corpúsculos, certo? Que eram emitidas por fontes luminosas, como o Sol ou uma vela. Essas partículas, elas se movem em linha reta e em alta velocidade, certo? O que explica a propagação retilínea da luz. Mas, Helena, o que é a propagação retilínea da luz? Então, é quando a luz pode seguir em linha reta, sem que nada atrapalhe o seu caminho. Ela pode viajar sempre em linha reta. É isso. Então, com essa teoria, Isaac tentou explicar dois fenômenos muito importantes, que mais pra frente a gente vai ver que também vão ser explicados na teoria ondulatória da luz, que é a reflexão, que segundo ele, é quando as partículas batem numa superfície lisa, como um espelho, e voltam em outra direção, como se, nas palavras dele, elas estivessem quicando, elas batem e voltam, mas mantendo a mesma velocidade. Então, é como quando você liga uma lanterna virada para um espelho, bate no espelho e volta em outra direção, certo? E a refração, que é quando as partículas passam de um meio para o outro, como do ar para a água, né? Mudando de direção e velocidade, né? Newton dizia que ao entrar em um meio mais denso, como a água, por exemplo, as partículas seriam atraídas e elas aumentariam a velocidade, né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Digamos que vocês têm uma lanterna em cima de uma piscina, né? A lanterna vai passar pelo oxigênio e depois ela vai entrar na água. Dois meios diferentes. A água sendo o meio mais denso. A água vai atrair a luz e, de acordo com o Isaac Newton, dentro da água a velocidade da luz vai aumentar. Mas, mais pra frente, né, vai ser provado que na verdade isso tá errado. Que a luz diminui a velocidade em meios mais densos, né? E apesar de Newton conseguir explicar bem esses dois fenômenos, ele não conseguia explicar dois fenômenos importantes que são encontrados à luz, que é a difração e a interferência, que eu vou explicar mais pra frente pra vocês. E assim, mesmo com essas falhas, a teoria de Isaac foi muito aceita na época, principalmente por causa da sua influência. Mas com o tempo, foi substituída pela teoria ondulatória da luz, que explicava melhor esses fenômenos. Então, gente, aqui eu trouxe esse simulador rapidinho para mostrar para vocês como funciona a luz de acordo com Isaac Newton, né? Trouxe esse exemplo aqui que fala bastante sobre a refração, mas eu já vou usar ele para explicar sobre a luz, para mostrar para vocês que é uma linha reta, certo? Porque é feita de partículas, que são chamadas de fótons, né? E elas carregam a energia e viajam muito rápido, né? E quando elas atingem algo, como nossos olhos ou uma superfície, elas transferem essa energia, formando a luz, gente. E um detalhe interessante que eu queria falar pra vocês é que os fótons não interagem entre si, ou seja, as luzes podem passar umas pelas outras sem serem afetadas, né? As partículas elas podem se colidir sem se interferirem, né? Como acontece nas ondas. Agora a gente vai falar aqui, né, sobre a teoria de Christian Huygens, depois que a gente, né, passou por este simulador que eu mostrei para vocês agora. Vamos falar sobre a teoria de Christian Huygens, que é a teoria ondulatória da luz. Certo, pessoal? Christian Huygens é um cientista holandês, né, que propôs que a luz não era feita de partícula, como Newton pensava, mas sim de ondas, parecidas como as ondas do som ou da água. As principais ideias dessa teoria é que a luz se propaga como uma onda e se espalha em todas as direções a partir de uma fonte, certo? Como quando a gente liga a lanterna de um celular, ela se espalha. E ele criou um princípio chamado princípio de Huygens, né? Que fala assim: cada ponto da frente de uma onda se comporta como uma nova fonte de ondas secundárias que se espalham para frente com a mesma velocidade, né? E esse princípio ajuda a gente a entender como a luz se propaga e consegue se curvar. A explicação desse princípio seria, no caso, né? Quando jogamos uma pedra na água e ela forma ondas circulares, né? Segundo Huygens, cada ponto de onda também gera novas ondas ao seu redor e a soma dessas pequenas ondas faz com que a onda principal continue avançando.
E na luz é a mesma ideia. Cada ponto da frente de uma luz funciona como uma nova fonte de luz. Essas ondas se espalham e formam a nova frente de luz. Basicamente, é isso que Christian Huygens quis explicar com esse princípio, né? E com essa teoria de Huygens, ele conseguiu explicar muito mais coisas do que Isaac Newton, né? Por exemplo, ele conseguiu explicar as três fenômenos que o Isaac Newton explicou, que seria a propagação retilínea da luz, que eu expliquei para vocês, a reflexão e a refração, que eu também já expliquei para vocês. Mas diferente de Isaac Newton, Christian conseguiu explicar o que era, como funcionava a difração e a interferência. Certo, pessoal? Então, gente, de acordo com Christian Huygens, né, a luz, ela pode ser entendida como uma onda, que não precisam de um meio, como o ar ou a água, para se propagar. Elas podem viajar até no vácuo, como a luz do Sol chegando à Terra. Cada onda tem um comprimento e uma frequência. Isso determina a cor da luz. Ondas mais curtas são luz azul ou violeta, e ondas mais longas são vermelhas. A luz branca, como a do Sol, é uma mistura de várias ondas com comprimentos diferentes. Né? Só para explicar para vocês como funciona. E como eu tinha dito lá em cima, né, que vocês devem lembrar no meu simulador, eu falei que a luz, ela não se interfere, né? Mas agora, na teoria de Christian Huygens, ele vai explicar que, na verdade, elas se interferem sim, né? Mas vamos explicar primeiro a difração. A difração, que ele explica que a luz pode se curvar ao passar por fendas pequenas, algo que a teoria de Newton não explicava bem. Mas como assim a luz se curva? Então, essa teoria ela é mais ou menos assim. Digamos que você está num quarto com a luz apagada e você abre a porta e abre só uma fenda de luz da porta, da luz que está ligada fora da porta. Você vai ver que essa luz, ela vai estar, as ondas vão estar concentradas na fenda de luz, mas todo o quarto vai iluminar, porque as ondas elas vão se curvar, elas vão para os lados, né? Elas vão estar concentradas no meio, mas elas vão para os lados, iluminando o quarto. É isso que ele quer dizer quando ele diz que a luz se curva, porque ela ilumina, entendeu? Na interferência, como eu estava falando antes, ele conseguiu explicar a interferência, que é quando duas ondas de luz se encontram e elas podem se somar ou se anular, criando padrões de luz e sombra. Mas como assim elas se anulam ou se somam, né? Então, pessoal, para dois feixes de luz se anularem ou se somarem, eles precisam ser coerentes, entendeu? Mesmo comprimento de onda, entendeu? Precisam ser coerentes. Se eles forem incoerentes, né, a interferência desaparece. Por isso que a gente não vê, entende? Quando, por exemplo, você liga duas lanternas de celular, você não vê né, se eles estão se anulando como a gente veria uma onda, por exemplo.